Olá! No programa Consulta o Doutor Temas Bíblicos de hoje, nós vamos falar sobre nomes mudados, vidas transformadas. Eu estou recebendo em nosso estúdio a pastora e jornalista Fernanda Barbosa, que vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas sobre este assunto. Então não saia daí, porque o Temas Bíblicos está no ar. Boa noite, muito obrigada por estar assistindo ao Temas Bíblicos. Eu estou esperando a sua participação nas redes sociais, viu? Você pode entrar lá no nosso Facebook e deixa pra gente o seu recado. Eu quero saber o que você quer ver. Tem algum assunto, alguma dúvida bíblica, um assunto que você acha polêmico, a gente pode explorar aqui no Temas Bíblicos. A gente quer esclarecer as suas dúvidas sobre a Palavra de Deus. Eu já quero agradecer a todos os recados que estão chegando pra gente. Muito obrigada, viu? Eu gosto muito quando você participa e eu estou esperando cada vez mais as suas sugestões e a sua participação lá na nossa fanpage. Entra, curte, manda pra gente o seu recado e eu já vou te adiantar que nos próximos programas tem muita coisa boa, promoção pra você, a gente está preparando tudo com muito carinho. E agora a gente vai falar sobre nomes mudados e vidas transformadas. Eu tô tendo o prazer de receber aqui hoje minha amiga, minha madrinha, minha filhada, pastora Fernanda Barbosa. Que prazer te receber aqui, viu? Jaque, muito obrigada. É um prazer para mim também estar aqui hoje no programa. Eu me sinto assim muito lisonjeada de poder estar participando. Agradeço a você, a produção que fez o convite para nós. E está sendo uma honra para mim vir aqui falar das coisas de Deus. E inclusive, Jaque, esse tema, nomes mudados, vidas transformadas, é algo que para mim é maravilhoso poder falar, porque é o que eu tenho vivido a cada dia, né? Mudanças, transformações, né? Então, assim, eu estou muito assim maravilhada mesmo com o convite e espero que seja uma bênção. Amém, tenho certeza que será. Pastora, uma coisa que eu gostaria muito de começar falando é que é muito importante a gente compreender, e como a gente se conhece há muitos anos, e nós fomos criadas espiritualmente juntas, né? Você sempre foi uma pessoa que estudou muito a palavra e que procurou sempre ter o entendimento do que a Bíblia fala e do que o Espírito fala. E eu tenho certeza que a intimidade com esse tema deve ter vindo através desse conhecimento. Fala um pouco pra gente sobre como Deus começou a falar contigo com entendimento nessa palavra. Bom, Jaque, primeiramente, né, o pessoal de casa talvez não entenda, né? Nossa, minha madrinha, afilhada, amiga, é que para o pessoal de casa entender, nós somos amigas, né, fora daqui. E você, Jaque, você acompanhou a minha conversão. Uhum. Quando eu cheguei na Igreja da Graça, no ano de 2003, eu estou há 12 anos com Jesus, você já estava lá, você já era convertida há muitos anos, né? Então você viu todo o processo de mudança que ocorreu, né? Eu me lembro que com 8 meses no Evangelho, eu já estava praticamente pregando a palavra de Deus. Então, esse tema de mudança de nomes, né, que tem alguns personagens que o Senhor mudou o nome e, consequentemente, a história, é algo que eu vivi. É algo que constantemente eu vivo. Então, assim, esse tema ele é muito vivo no meu coração desde o início. Né? Dia 13 de fevereiro de 2003, que quando eu nasci de novo, né? Da água e do Espírito, de lá para cá é uma constante no meu coração essa palavra. Mas recentemente, na Igreja da Graça da Vila Carrão, onde eu pastoreio, foi aonde eu fiz 5 cultos, né, falando desse tema. Nós falamos de alguns personagens da Bíblia que Deus mudou o nome. Só um deles aqui, na verdade eu trouxe 4, um deles que já tinha 2 nomes, por ele ser de 2, na verdade, descendências, era hebreu e também o apóstolo Paulo, né? Hebreu e romano. Então, ele tinha o Saulo e também o Paulo, ele poderia usar os 2, né? Mas começando lá em Gênesis, né? Abraão. O Abraão, ele chamava Abrão. Abrão quer dizer pai exaltado, né? E Abraão, pai de multidões de nações. E é muito interessante, esse texto está lá em Gênesis 17, quando o próprio Deus aparece para Abraão. Olha que coisa forte. Deus chega para Abraão e Deus diz assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Então, antes da gente falar da mudança do nome, olha que coisa interessante. 3 coisas que Deus requereu de Abraão. Primeira, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Porque o Abraão, ele, em alguns momentos da vida dele,
ele foi dirigido, né? E a gente sabe, embora as mulheres tenham essa dificuldade de ser submissa e tudo, a gente sabe que isso é um outro tema até, mas o homem é o cabeça, o homem é o dirigente, o homem está à frente. E a Sara, ela tomou a frente. Eles tinham uma promessa, né? Qual promessa? De serem pais, e as coisas não estavam acontecendo, né? A Sara estava velha, né? Estéril, ele também velho, com quase 100 anos. E aí a Sara falou, bom, como está demorando a promessa, vamos fazer o seguinte, tive uma ideia. Brilhante. Tive uma ideia. Sabe a nossa escrava, a Agar? Então, eu te permito uma noite com ela, você engravida ela, barriga de aluguel agora, né? Você engravida ela e pronto, promessa cumprida. Ei! E sabe o que me chama muita atenção nesse texto? Que a Bíblia fala, ouviu Abrão a voz de sua mulher Sarai. Foi aí que ele lascou, porque não era para ele ter ouvido a voz dela, né? Não era para ele ter ouvido. Você viu Jesus quando estava na terra? Quando Deus desceu num monte que estava ele, Pedro, João, o que Deus falou? Este é o meu filho amado. A ele ouvi, a ele escutai. A gente tem que escutar a voz da palavra, Jaque. Então, a Sara, o que ocorreu? Ela instigou, incentivou, induziu, vamos dizer que ela é a Eva 2, né? Come do fruto, Adão, né? E ela induziu o Abraão a fazer isso. E o Abraão ouviu a voz de Sarai e deu no que deu, né? Então, Deus, ele fala assim, eu interpreto dessa forma, como você falou, eu te vejo como uma estudiosa, sou mesmo, amo a palavra, né? Não imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei, sendo pastora, não sei se você imaginou, né, Jaque? Como eu imaginei. Você imaginou? Então, glória a Deus por isso. Uma explosão de bênçãos. Amém. Pastor Carlos que falava, né? Verdade. Carlos Eduardo, que hoje está em outros ventos, mas foi um grande homem de Deus nas nossas vidas, Com certeza. né? Que muita saudade ele deixou. Mas o que acontece? A Sara, ela induziu demais. E o Abraão acatou. Então, Deus chega como um tom, vamos dizer assim, né, irônico. Tem que saber interpretar isso que eu estou dizendo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você está entendendo, Abraão? Sou eu que conduzo. Você entendeu? Então, primeira coisa, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E o pessoal que está em casa acompanhando a programação, nós temos que entender isso. Que é Deus que dá a direção. Não adianta a gente querer fazer com a força do nosso braço, porque tudo dá errado. Tem que ser o agir de Deus, o fluir de Deus. Então, Deus fala lá em Gênesis 17:1, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Segunda coisa que Deus fala, anda na minha presença. Então, às vezes, a pessoa, ela é de Deus, ela é da igreja, batizada nas águas, do Espírito Santo, dizimista, ofertante, no caso do Ministério da Igreja da Graça, patrocinadora, tem a nossa TV, é aquele crente, sabe? Só que muitas vezes, o que está acontecendo? Está no natural, não está na presença de Deus. Porque se Deus falou, anda na minha presença, Jaque, é porque ele não estava na presença de Deus. E a terceira coisa, e ser perfeito, que é algo possível também, né? Se nós sempre procurarmos olhar para a palavra, nós também conseguimos. E depois que Deus fala essas coisas para Abraão, Abraão cai prostrado, orando, se humilhando, e Deus faz a mudança. Você não mais se chamará Abrão. Abraão será o seu nome. E o interessante, o nome mudou. E a vida também foi transformada, porque depois de Gênesis em diante, 17 em diante, a gente observa o quê, Jaque? Um ciclo de milagres na vida dele. A promessa, então, que ele tanto almejava, que era o filho, aconteceu. Depois desse encontro com Deus, depois dessa mudança. Mas, como eu não gosto muito, assim, de letra, né? Eu até falava com você antes do programa começar. A letra mata. É o Espírito Santo que vivifica, que revela, a gente tem que se ater a isso, né? Então, o que eu vejo nesse tema de hoje? Que todos nós, Jaque, precisamos, né, passar no cartório espiritual. Porque eu não vou no cartório dos homens, né? Eu quero me chamar Renata agora. Quero mudar de nome. Quero mudar de nome. Não. Eu sou Fernanda Silva, eu sou Fernanda Silva. Mas é por dentro. É por dentro que tem que ocorrer algo nas nossas vidas. Para quê? Para que as promessas, elas tenham vida. Para que a gente verdadeiramente, Jaque, viva uma nova história. Então, veja que interessante. Deus mudou Abraão, né? Abrão, com A só, para Abraão. E, na sequência, a Sara. E quando eu ministrava lá na igreja esse tema,
da mudança de nome, eu ministrei para os casais. Eu falava, quando Deus muda um, Deus automaticamente vai fazer a obra na vida do outro, né? Assim, claro, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua busca, o seu preço, né? Mas nós temos que entender que o que a palavra de Deus diz é fiel e verdadeiro. Deus não mudou só Abraão, mudou a Sara também. Ela chamava Sarai e depois passou a ser chamada Sara. Sara quer dizer princesa, né? Sarai, em alguns dicionários bíblicos eu encontrei, né, Jaque, que quer dizer princesa também. Mas um dos dicionários que me chamou a atenção, que é aquele verdinho que a maioria dos pregadores tem, do Orlando Bauer, uma coisa assim, Bauer, né? Ele diz lá que Sara tem a conotação de Sarai, tem a conotação de pessoa contenciosa, né? Que realmente foi o que ela era antes, né? Ela queria tomar as rédeas, ela queria estar à frente, ela queria fazer acontecer, não é? E aí eu falava na igreja, né, que nós não podemos ser contenciosos, né? Ao servo do Senhor não convém contender, né? E aí Deus mudou, né? O Abraão, agora ela vai se chamar Sara, princesa. E aí lá em Gênesis, né, eu anotei aqui porque a mente é falha, né? Gênesis 17 também, acho que versículo 15, né? Gênesis 17, 15, a Sara vive a promessa. Porque Deus visitou ela. E é lindo que ela fala lá em Gênesis 17, 15. Ela diz assim, Jaque, Deus me tem feito sorrir. Deus me tem feito riso. A mesma mulher que havia dito, Deus me tem impedido de gerar, compreendeu que agora Deus a tinha feito sorrir. Você né? entende o que é a mudança de nome? Isso daqui é simbólico. A mudança de nome na Bíblia é simbólico. Mas a mudança de dentro para fora tem que ocorrer. É mais ou menos como o Senhor fala, né? Ele coloca vinho novo em odres novos. Às vezes nós estamos esperando algo tão tremendo acontecer, mas por dentro a gente não mudou o que deveria mudar. E é pessoal. Né? Esse tema é algo pessoal, é algo que cada um tem que entrar no teu quarto, fechar a porta, orar e falar, Deus, por que tem esse tema na Bíblia de mudança de nome? E a gente nota que depois... Inclusive, é uma coisa que segue do Antigo e no Novo Testamento. Porque tem coisas que você vê no Antigo que não seguem no Novo Testamento porque eram simbólicas, porque apontavam para Cristo e tudo mais. Mas é uma coisa que segue no Novo Testamento, né? Sim, Jaque. Porque é o que eu falo sempre, a Bíblia é uma só, ela se completa, né? Claro que algumas coisas da lei Jesus cumpriu, que foi o que ele disse, né? Eu vim para cumprir a lei, então algumas coisas ele já cumpriu, mas algumas coisas, né? Tá ali para a gente poder meditar, mergulhar, aprender, né? Então, é muito interessante, concluindo a frase, favor. o versículo da Sara, né? Que ela cita, Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Então, ali ela revela que chegou um momento da vida dela que ela teve que parar para ouvir a Deus e não as vontades dela, não o que ela queria, né? E ali houve, então, um casal completo, né? Um casal andando na mesma visão, na mesma fé, um casal que mudou junto e um casal que está vivendo a promessa de Deus junto. Então eu vejo esse tema não só como a letra, né? Mudou de nome, não. Quando Deus ele mostra isso, Jaque, eu creio que é para que nós venhamos mudar também, viver um ciclo, né, de transformações, porque é diário, né, Jaque? É diário. Pastora, eu não posso deixar de te perguntar isso. Como eu conheço todo o testemunho da pastora Fernanda, e eu conheço muitos detalhes desse testemunho, eu queria fazer uma pergunta pontual. Eu tô tentando chamar ela de pastora Fernanda, que eu tenho muita intimidade, entendeu? Inclusive, né, eu tô aqui, Jaque. Não, mas fica à vontade. Pessoal, Pode perdoa, me chamar de Jaque à perdoa. vontade. Eu tô tentando chamar de pastora Fernanda, que é, né, muita amizade. Uma madrinha da outra no casamento. Muita intimidade, é muito entendeu? amor, muito amor. Acompanhamos muitos momentos importantes uma da outra. E o que eu Sim. queria te perguntar, Fê, é até que ponto, na sua opinião, Deus, ele faz essa mudança quando a gente não espera, algumas vezes, ou ele sempre faz essa mudança quando nós estamos preparados para ela? A primeira pergunta que eu quero te fazer é sobre o seu primeiro passo de conversão. A pastora Fernanda, ela é para mim uma das pessoas mais, com a conversão, mais estranha que eu já conheci, porque foi algo muito sobrenatural. Eu conheço pessoas, estou acompanhando pessoas em processo de conversão. Confesso que tenho visto pessoas que realmente mudam muito rapidamente, só que para se libertar de cigarro, às vezes de álcool, de algumas coisas, as pessoas demoram muito.
em 8 meses você já estava pregando. Acho que até um pouco antes, eu me lembro que o culto de domingo a gente trocava, às vezes era uma, às vezes era outra que pregava. Apesar de eu ser mais nova, eu já estava na igreja há muito tempo e eu já aprendia muito com as pregações da pastora Fernanda, que na época nenhuma de nós duas éramos pastoras ainda. Mas eu fico curiosa para entender como é que foi esse processo para ser tão rápido. Você acha que você já estava pronta para isso ou que Deus te surpreendeu? Olha, Jaque, eu poderia te responder essa pergunta dizendo que Deus, ele é um Deus de mistérios. Tem coisas que a gente não explica. Mas, antecipando um pouquinho, um dos personagens que teve essa mudança de nome foi o Saulo. O Saulo, ele, antes da conversão, ele perseguia os cristãos. E eu me via fazendo isso no passado. Tem uma igreja, Assembleia de Deus, na rua da minha mãe. E à tarde, eu ficava ali na calçada com algumas amigas, bebendo caipirinha. E eu ficava, assim, impressionada com a maneira como eles iam na igreja. Eu achava bonito. Que eles usam terno, as mulheres aqueles vestidos lindos, isso eu admirava. Mas os meus lábios não eram convertidos, né? A Isaías na versão feminina. Ai de mim que sou uma mulher de lábios impuros. Eu falava tudo. Xingava, não posso falar e nem vou falar, mas, meu Deus, eu barbarizava com eles. E o Paulo fazia isso. O Paulo não gostava de cristãos, ele não gostava de crente. Capítulo 8 de Atos, você se choca um pouco, porque a Bíblia diz que ele arrastava homens e mulheres de dentro da igreja. Aí a gente fica meditando, né? A pessoa chegava toda esfolada já, aonde iria chegar, né? Recentemente, todos acompanharam, né, aquela morte dos cristãos, 21, né? 22 cristãos que foram assassinados por não negar a Cristo, né? E a gente fica assim, puxa, meu Deus, o Brasil é tão livre, a liberdade de expressão para pregar é tão maravilhosa, mas olha o que aconteceu lá no Egito, né? Foi no Egito, né, já? Sudão, né? Sudão, então. Sudão, quem me lembra onde foi? Ninguém tá sabendo, né? Foi no Egito. Foi no Egito, né? Foi no Egito. Então, o que ocorre, Jaque? Terrível. Só que vamos olhar para aquela pessoa que fez aquilo. Ela vai ser alvo da misericórdia de Deus um dia. Por mais impressionante que possa parecer, né? Você entende? E tem cristãos, né, crentes evangélicos, como cada um quiser ser chamado, que de repente até criticou aquela pessoa, mas aquela pessoa precisa da misericórdia, sabe? Eu um dia precisei da misericórdia, né? Eu tive alguns vícios no passado, que a Jaque sabe, eu fumava, bebia, tinha uma vida vazia, uma vida de vaidade, uma vida infrutífera, né? Antes da conversão. E eu entendo que foi assim, o sobrenatural, um mistério, mas muito parecido com o que aconteceu com o Saulo. Porque o Saulo foi assim, Jesus apareceu para ele pessoalmente, a Bíblia diz. Você vê que Deus é tremendo, né? Deus aparece para Abraão, fala com ele. Ah, então Deus só apareceu no passado. Não, no Novo Testamento, né? Eu sei que tem teólogos assistindo, né? E fica aquele debate, né? Embora eu não sou teóloga. Mas Jesus veio no caminho de Damasco em pessoa. As pessoas não conseguiam ver, né, Jesus, mas ouviam a voz. E o Saulo só conseguia ver a luz, porque Jesus é luz, né? E ali ele falava, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Porque quando alguém está perseguindo alguém que é de Deus, está perseguindo o próprio Jesus e não a pessoa. Mas, resumindo, né? 3 dias depois, ele ficou 3 dias cego, a palavra de Deus diz, sem ver. Ali tem uma revelação também... Que você não vai contar agora. Eu vou para um break. Daqui a pouco eu estou de volta com a pastora Fernanda, hoje esclarecendo as nossas dúvidas sobre nomes transformados, nomes mudados, vidas transformadas. A gente parou na história de Saulo. Eu vou para um break e já estou de volta. Eu sei que está muito bacana. Você pode convidar pessoas para assistirem o Temas Bíblicos através da internet. Acompanhar agora, enquanto a programação está rolando no site hittv.com.br. O break é rapidinho, eu já volto. Você sabia que os saduceus eram uma classe religiosa que não acreditava em ressurreição? Também não criam na existência de anjos e demônios. Nos tempos de Jesus, em Jerusalém, eles eram a minoria. Entretanto, tinham mais poder político e religioso do que a maioria da população. Mateus 12:18.
Temas Bíblicos está de volta. Hoje a gente está falando sobre nomes mudados e vidas transformadas com a pastora e jornalista Fernanda Barbosa, que está aqui no nosso estúdio. Eu só quero dar aqui uma informação para você, certificando direitinho tudo que a gente falou ontem, no bloco anterior, como a pastora Fernanda falou, 21 cristãos egípcios executados por extremistas no Estado Islâmico. A gente estava falando sobre Paulo e a perseguição que ele fazia aos cristãos. A gente pode imaginar que essa perseguição que acontece hoje nesses locais, ela é muito fora da realidade, mas o que Paulo e alguns faziam naquela época era até um pouco semelhante ao que acontece hoje, que aconteceu a Estevão, por exemplo, né? É verdade, inclusive é bonito, porque o Estevão, ele foi o primeiro mártir, né, da Bíblia, morreu apedrejado por estar ali pregando a palavra, por não estar negando Jesus, mas a Bíblia dá um detalhe bonito, né? Daqui a pouco a gente volta onde a gente estava, né? Que depositaram a roupa do Estevão, né, aos pés do Saulo. Então o Saulo estava ali naquele momento de pregação, né? Então a obra, ela sempre começa por alguém que evangeliza, que prega a palavra, que vai falando do amor de Deus. No momento ele rejeitou, mas a semente entrou. A semente entrou e não adiantou. Voltando à sua pergunta. Só para complementar o que você falou, eu estou lembrando agora daquela passagem, se eu não me engano, de Isaías, acho que é 6, que ele tem aquela visão do trono de Deus, e daí Deus começa a falar para ele que ele iria falar e que o povo não iria ouvir, mas no final ele explica que seria como uma semente brotando, né? Como uma semente ali que iria germinar. Então, toda palavra que você fala a alguém, eu comentava com a pastora Fernanda, para muitas pessoas a gente fala de Jesus, né? E às vezes a gente fala, mas muitas pessoas rejeitaram. Não, uma semente foi brotada e provavelmente a pregação que Estevão e outros fizeram, até no momento em que Saulo talvez tenha apedrejado, ou que Saulo tenha visto serem apedrejado, tenha esfolado, ou seja lá o que for, provavelmente alguma semente foi sendo plantada no coração dele, né? Já que é muito forte, né? É muito forte. E aconteceu isso comigo também, né? Alguém um dia pregou, alguém um dia semeou e a semente, ela cresce, ela frutifica. E voltando a falar, o Saulo, né? Ele teve essa transformação. Quando Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, a palavra diz que ele ficou cego 3 dias. 3 dias e 3 noites sem ver. E depois desses 3 dias e 3 noites, Deus deu um toque para um homem chamado Ananias, né? E o Ananias, quando recebeu aquela visão de Deus, aquele chamado de Deus para ir orar, ele até falou, né? Mas não é aquele que mata os cristãos, Deus? Né? É para ir lá mesmo? Que tipo de Saulo, Deus? Que tipo de Saulo? Como assim, né? E mesmo assim ele foi. E é bonito, a gente aí aprende o quê? Que sempre nós precisamos de amigos de oração, pessoas de oração, para nos fazer chegar mais rápido aonde temos que chegar. No caso do Saulo, foi o Ananias. Aí o Ananias chegou, impôs as mãos sobre o Saulo, e a palavra diz que caíam como escamas dos olhos do Saulo, né? Como escamas de peixe dos olhos dele, porque ele tinha uma visão completamente errada, ele tinha uma visão completamente, né, vamos dizer assim, demoníaca mesmo, né? Que era perseguir os cristãos. E depois daquele dia, que nem você falou, como que foi para você essa mudança? Eu acompanhei, mas eu achei tudo muito rápido, tudo muito louco. O Saulo, depois desses 3 dias, a palavra diz assim, e logo lhes pregava a Cristo. Foi uma loucura, você né? Entendeu? O Saulo sim foi uma loucura, porque 4 dias depois, vamos colocar assim, ele já estava pregando. Todo mundo assim, oi? E os discípulos, alguns deles até hesitavam, né, em cruzar com ele, né? E falavam, não é possível, exatamente. Né? Ele tinha que ficar falando, não, pessoal, agora eu estou do lado de cá. E aí que houve essa mudança. O Paulo é curioso porque não foi Deus, né? Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sarai para Sara, o Pedro também, que daqui a pouco a gente fala dele. Só que o Paulo, ele já tinha os 2 nomes. Eu estava pesquisando sobre isso, quando eu recebi o convite, eu já estava com esse tema no meu coração. E até para mim foi uma surpresa também. Ele tinha o nome de Saulo, que era um nome muito forte ali naquela época, né? Era um nome muito religioso, muito forte. Saulo quer dizer o desejado, ou esperado. E Paulo quer dizer o pequeno. Paulo quer dizer o pequeno. E ele mesmo começou a se intitular o Paulo, porque eu acho que foi essa mudança, né? Lembra do João, quando ele falou, é necessário que eu diminua para que Cristo cresça. Então a gente tem que ter isso, né?
de se diminuir para Cristo crescer em nós. Não que temos que ter complexos de inferioridade, se sentir menor, nada disso. Mas para as coisas espirituais, sim, né? Que eu diminua, que Cristo cresça. Então, Paulo quer dizer o pequeno, que era um nome que ele herdou também, por ele também ser um cidadão romano, né? Hebreu e romano. E aí, a Bíblia toda, né? A gente conhece ele como Paulo, não como Saulo. E a transformação dele foi tremenda, Jaque. Que foi assim, né? Foi rápida. Você achou que, assim, 8 meses... Eu também achei rápido, né? Meu Deus do céu. Assim, eu sempre tive várias profissões, trabalhei em várias coisas, né? E logo Deus mandou ela largar tudo, né? Foi. Na época que eu estava para largar tudo, eu era secretária. Foi minha última profissão, né? Eu era secretária, né? De um médico até conhecido em São Paulo, o Dr. Paulo, e eu estava ali na equipe dele, auxiliava em tudo, aquela coisa toda, aquela bênção, né? Ele também ficou maravilhado. Ele, nossa, está acontecendo alguma coisa com você diferente. Tem um negócio diferente, ele falava, né? Ele era católico, assim, fervoroso na crença dele, né? Mas uma bênção também, foi muito usado para me ajudar. E ele notou também essa mudança rápida, né? Agora, tem coisas que a gente não explica. Eu acho que às vezes, já, que é como a palavra diz, aonde abunda o pecado... Superabunda a graça. A graça, ela superabunda, né? Deus não é que Deus não usa, de repente, quem já nasceu num berço cristão. Não, nada disso. Deus usa a todos... E aquele que diz, eis-me aqui. E eu acho que esse foi o segredo, né? Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. E aí foi aquela transformação toda que eu vivo até hoje, né? E era isso que eu ia te perguntar agora, pastora. Você acredita que esses momentos de transformação, eles acontecem várias vezes na nossa vida? Existem ciclos, existem situações onde Deus nos mostra e daí a gente vai mudando? Isso acontece muitas vezes na vida cristã? Sim, Jaque, sim. Né? Eu tenho 12 anos com Jesus, sou muito bebê ainda, né? Eu costumo dizer que o missionário Soares que fala, né? E eu estou engatinhando, eu falo, meu Deus, eu sou embriãozinho então, né? A gente tem que ter sempre essa consciência, essa humildade. Mas o que eu quero explicar já que sempre, constantemente a gente muda, né? Tem mudanças naturais que a gente resiste, né? A textura do cabelo muda, né? Engorda. A cor do cabelo tá amarrado muda. em nome de Jesus, mas engorda. E não Aí sei emagrece, vamos falar que emagrece também, né? Emagrece. Então, essas mudanças aí são naturais, né? O rosto muda tudo, a voz. Agora, por dentro, é diariamente. É diariamente. Diariamente, a gente tem que estar no altar de Deus e expor para Deus, pedir para Ele mudar, porque às vezes a gente está achando que está tão agradando ali, está tão bem e não está. A gente precisa constantemente viver essa mudança, né, Jaque? E eu acredito sim que é uma mudança diária. Voltando àquela pergunta que você fez, né? Como que foi? Você se preparou? Você não se preparou? Não, eu não me preparei, né? Mas com o passar do tempo, eu fui me preparando porque a gente também vai entendendo o plano de Deus, né? E aí as coisas começam a fluir. Pastora, você falou uma coisa que eu queria citar, antes da gente ir para o próximo personagem. Eu quero voltar em Abraão e Sara e falar um pouco sobre casal. Eu sei que você tem um ministério cuidando de muitos casais também. E a gente sabe que hoje a realidade das igrejas é que muitas vezes um dos dois vai primeiro à igreja e muitas vezes é a mulher que vai primeiro à igreja. E a Bíblia fala que aquele que é cristão santifica aquele que não é cristão. Sim. Quando os olhos começam a ser abertos, quando uma mudança espiritual começa a acontecer na vida de um, a gente pode compreender que espiritualmente o outro começa a ser santificado, ainda que Sara não estivesse no mesmo nível espiritual que Abrão naquele momento. Através da vida de Abrão e da conexão que Abrão tem com Deus, é possível imaginar que Sara comece a crescer também? Eu acredito que sim, Jaque. Porque quando se casa, né, não são mais um, mas dois numa só carne. Então, eu vejo sim dessa forma. Eu acredito que a mulher... É aquela palavra do Senhor, para resumir essa abordagem que você fez. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E a tua casa. Tu primeiro. Eu primeiro. Se a mudança está ocorrendo em mim primeiro, a outra pessoa, ela vai primeiro vendo, observando, mas automaticamente vai também sendo puxado por aquela unção, sendo puxado por aquele mover de Deus, entendeu? Eu costumo falar, a nossa vida, ela é lida. Não adianta a gente ficar, vamos dizer assim, falando muito, né? Ah, eu sou de Jesus, viu? Eu sou de Jesus, viu? Agora eu tô indo para a igreja, viu bem? Agora eu sou de Jesus. E vice-versa, não. No dia a dia, a gente vai mostrando com atitudes, né?
que realmente a gente é uma nova criatura, que realmente as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa só está frequentando a igreja. Mas não está mudando. Mas não está mudando, entendeu? Outro dia eu ouvi um caso que eu dei risada, embora é muito sério. Mas a moça falou assim, tem 6 meses que eu estou casada. Oh, glória a Deus, está na lua de mel. Que delícia. 6 meses que eu sou casada. E o meu marido, ele entrega a palavra na igreja, ele é um pregador. É um outro ministério, né? Um caso que chegou até a gente. Ele é um pregador, ele entrega a revelação. Mas do nada ele me bate. Oi? Do nada ele me espanca. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas não passaram um processo de mudança. Deus falou para Nicodemos em João 3, né? É necessário nascer de novo. Você vê a letra, qualquer um pode ter, Jaque. Agora eu quero ver aquela vida no altar mesmo, de renúncia, sabe? De prática da palavra mesmo. É necessário nascer de novo. Tá falando, me faz lembrar de uma jovem que está no processo de conversão que eu estou acompanhando, e ela me falou que agora que ela está em processo de conversão, o marido dela ainda não vai para a igreja, ela falou, já que agora eu me tornei uma esposa que eu não era antes, porque a casa precisa estar impecável, porque senão ele vai reclamar de eu ir para a igreja. Então, quando ele chegar do trabalho, eu fui para a igreja, mas a casa tem que estar limpa e a janta tem que estar pronta, porque eu não posso dar motivo para ele falar, agora que vai para a igreja, não cuida mais de mim. E ela falou, se eu precisar me desdobrar, eu vou me desdobrar. E ela disse que agora ele já entendeu que o domingo ela vai para a igreja, haja o que houver. Então, como ele trabalha, depende de horários, ela falou que ele já entendeu que estando ele em casa ou não, ela vai para a igreja. Ela disse, Jaque, eu estou gostando. Eu mudei a minha rotina, eu mudei o meu jeito de tratar em casa, porque não vou convidar porque eu tenho que convidar. Ela falou, mas ele vai ver que, poxa, agora eu fui para a igreja, é uma esposa melhor. Ela falou, essa é uma estratégia que Deus está me dando. E tem que ser assim, isso é uma boa estratégia, né? É uma boa estratégia, ela está na palavra. Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Se ela for tola, de repente, tem muitas pessoas assim, né? Não estamos aqui para julgar, mas a gente atende muitas pessoas que, às vezes, elas viram fanáticas, ao invés de verdadeiramente uma pessoa cristã. Deixa a casa suja, não cuida do marido, não cuida dos filhos, porque está na igreja. O marido vai falar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada e não vai, de maneira nenhuma, vir para o lado de cá, né? Então, esse caso que você está contando é perfeito. Ela está sendo sábia, é uma estratégia de Deus. E outra, quem é do Senhor tem que fazer a diferença, né? É uma responsabilidade. A gente aceita Jesus, é maravilhoso. Mas, a partir daquele momento, as pessoas estão nos lendo. É a carta viva. É a carta viva, é a nuvem de testemunhas ao redor, todo mundo te sondando. Então, agora eu preciso viver. Então, esse tema da mudança de nome é isso. Não é só porque está na Bíblia por acaso a mudança de nome. É algo que Deus requer de todos nós, pastores. Esse caso que eu contei para você. O rapaz, ele é presbítero, diácono da igreja dele, mas ele bate na mulher. Então, é pelo fruto que você conhece a árvore, né? Não é pelo dom. Hoje eu vejo assim, tem muitas pessoas cheias de dons em todos os lugares. Eu sou muito nova na fé, 12 anos com Jesus, mas a gente nota que tem muitas pessoas talentosas. Agora, as pessoas nascidas de novo mesmo, né? Não é tão comum assim você encontrar. É triste a realidade, mas não é tão comum. E esses personagens da Bíblia, eles tiveram uma mudança mesmo. Uma mudança notória, sabe, Jaque? Eu vou te fazer uma pergunta delicada agora, mas a gente cai numa questão... Eu estava conversando agora mesmo, antes do café, com algumas amigas cristãs, e a gente estava falando sobre evangelismo e conversando sobre o fato de que, infelizmente, algumas pessoas talvez tenham já ido para a igreja e não se convertido. A gente falava sobre pessoas, abre aspas, desviadas, fecha aspas. Porque eu coloquei entre aspas. A pergunta é, será que alguém que teve um encontro verdadeiro com Cristo vira as costas e sai de perto? Será que alguém que teve, de fato, essa mudança consegue se afastar? Ou será que tem muita gente dentro da igreja, cheia de talento, com habilidade? Porque pregar, por exemplo, é uma coisa... Poxa, eu e a pastora Fernanda somos jornalistas. A gente pode ler um texto, interpretar e fazer um sermão. Sim. Agora, interpretar a Bíblia com o Espírito é uma outra coisa diferente. Escutar uma história e dar um bom conselho, um bom psicólogo sabe fazer. Agora, será que a mudança de fato, quando existe, ela não faz uma transformação na vida da pessoa, como é o nosso tema realmente, pastora? Faz, exatamente. E é a proposta desse tema de hoje. Não basta ter o título de cristão. Eu tenho que ter um real encontro.
Assim, eu nem preparei o Nicodemos para trazer, mas como Por eu te favor. disse, eu não sou dirigida pela letra, Aham. eu sou dirigida pelo Espírito, né? E o Espírito Santo está aqui agora. Eu Com estou certeza. lembrando de Nicodemos. O Nicodemos, se você ler João 3, né? Ele era príncipe, ele era mestre lá em Israel. Ele era mestre. Aham. Você entende o que é isso? Ele era mestre. E ele não conseguia compreender, ele E- pensava que ia ter que entrar de novo na barriga da mãe dele, Ele né? já era mestre em Israel e ele não tinha compreensão do que era nascer de novo, né? Até ontem eu estava meditando nesse tema de nascer de novo. A gente herda as características do nosso pai, da nossa mãe, é ou não é verdade? Sem dúvida. A gente herda, né? Não adianta querer fugir disso. A gente carrega coisas que a gente viu eles fazendo, a gente acaba reproduzindo. Por isso que a gente tem que tomar o cuidado para a gente querer a cada dia ser mais parecido com Jesus. Porque às vezes o pai e a mãe é bênção, mas sempre tem aquela falhazinha. Aham. Mas a gente herda as características, né? A gente é parecido com um com o outro. E quando a gente se converte? A gente não nasceu de novo? A gente não nasceu de Deus? Então a gente tem que ser parecido com quem? A gente tem que herdar as características de quem? De Deus. Ah, eu sou assim porque minha mãe é muito nervosa, eu sou assim porque meu pai é muito nervoso. Não, é que quando eu era criança eu vi meu pai fazendo isso, por isso que eu faço. Não, para com isso tudo, né? Você entende já? Que é isso, né? Deus é amor. Eu tô amando. E não é amar quem me ama, isso aí é fácil, Jesus falou, né? Uhum. A gente falava antes do programa começar, né? É amar as almas que precisam, que sofrem, que precisam de um pastor, de uma pastora, de uma pessoa que tem a palavra, né? Amar quem me ama é muito fácil. Eu amo, né? Deus é amor. Deus é manso e humilde de coração. Eu sou manso? Eu sou aquela pessoa explosiva? Aquela pessoa, né, que é um furacão? Não, eu tenho que ser manso e humilde. Tantas pessoas soberbas, né? Tem pessoas que passam pela gente, elas não cumprimentam. E você fala, nossa, mas é da igreja, é de Jesus. Tá lá dentro. Porque nem todos que estão em Israel são São israelitas. israelitas, você entendeu? Então, esse tema é um tema que não tem fim. Aham. Não tem fim já, que a mudança de nome, a transformação de uma vida, ela é constante. Constante, ela não para, é um ciclo que não tem fim. Todo dia a gente se aperfeiçoa. Todo dia a gente adquire uma experiência com Deus, ali na palavra, com uma pessoa, né? Como eu aprendo com você, você aprende comigo, e assim vai. A gente está sempre numa constante, se eu pudesse dizer, né? Metamorfose, né? Aham. A gente está constantemente Transformando. em sendo transformados, né? Eu vou te deixar uma pergunta para o próximo bloco, baseada tanto na história de Abraão e Sara, quanto na história do próprio, antes da gente entrar mesmo em Pedro, quanto na história do próprio Saulo, porque eu vejo que a história de Saulo, Paulo, mostra um homem que, apesar de estar fazendo tudo errado, queria servir a Deus de alguma forma. Eu acho que de alguma forma ele gritava, ele achava que... Ele pensava que estava fazendo certo e de repente as escamas caíram e ele falou, eu estou fazendo tudo errado. E a pergunta que eu queria te fazer é, essa mudança pode realizar sonhos na nossa vida? Essa transformação? Porque na vida de Sara e de Abraão, ter um filho representava uma promessa e representava um sonho também. Eu acredito... Só ocorreu depois da mudança de nome. Só ocorreu depois da mudança de nome. Eu acredito que na vida de Paulo, aquelas escamas caírem e ele fazer o que ele foi chamado de fazer, para fazer, porque ele não era um erudito, ele não era um conhecedor da palavra. Eu acho que tudo aquilo que ele foi preparado para ser não era à toa. Eu acho que quando ele se vê pregando o evangelho, ele finalmente entendeu quem ele era, ele entendeu para que ele estava ali. Que lindo. Isso para mim é uma realização de sonho. Eu vou te perguntar sobre isso no próximo bloco. Vou para um break e daqui a pouco eu tô de volta com a pastora Fernanda. Não sai daí. Você sabia que no tempo do Novo Testamento, cerca de 50% da população de Roma era formada por escravos? Naquela época, havia mais de 1,5 milhão de habitantes. A grande maioria de todos os crentes de Roma era de escravos.
Temas Bíblicos está de volta, hoje conversando sobre pessoas, nomes que são mudados e vidas que são transformadas. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a pastora, eu vou falar o nome inteiro dela, que é a pastora Fernanda Barbosa da Silva e Moreira, né? Que a gente não pode esquecer o sobrenome do marido também, que está aqui hoje esclarecendo as nossas dúvidas sobre esse tema e eu quero falar um pouco sobre sonhos. Eu sei que a pastora Fernanda, assim como eu, é especialista em sonhar, né? A gente gosta muito de sonhar e eu vou falar da nossa infância espiritual, acho que eu posso falar assim. A gente teve muitos sonhos e eu vivi com ela muitos sonhos que ela realizou e ela viveu muitos sonhos comigo que eu realizei. Eu me lembro de muitos momentos em que a pastora Fernanda estava próxima, até quando eu entrei na HIT, eu lembro que no dia, a gente viveu coisas muito interessantes. Eu me lembro que eu saí daqui de uma reunião de obreiros que a gente tinha tido na sede. Cheguei na quarta-feira, saí daqui num sábado. Na quarta-feira eu cheguei na nossa igreja, saí um pouco mais cedo e falei para ela, eu vou pegar um envelope de dízimo, de oferta, o patrocínio, porque eu vou arrumar um emprego. No sábado a gente foi para um evento na tenda e o Dr. Davi Soares chegou perto da nossa barraca, que era um evento Feira das Nações, né? Festa das Nações. E ele chegou perto da nossa barraca e eu lembro que ela gritou, né? Alguma coisa, porque eu fazia faculdade de jornalismo, para eu falar, né? Alguma coisa assim. E ele perguntou para mim, o que você faz faculdade de alguma coisa? Eu falei, jornalismo. Ele falou, você quer trabalhar na HIT? Eu falei, poxa, eu quero, né? Que eu já estava tentando há algum tempo entrar. E eu lembro que eu tinha falado para ela, Fê, vou trabalhar na HIT. E eu vivi esse sonho. E eu me lembro quando a Fernanda começou a fazer teologia na grade. Eu me lembro quando ela falou para mim que ia se casar. E eu me lembro de todos esses detalhes. E eu percebi que o nosso Deus é um Deus de sonhos, só que sonhos realizados no tempo dele, não sonhos realizados no nosso tempo. Tiveram sonhos que a gente demorou para realizar e tiveram sonhos que a gente realizou muito rápido. Alguns estão em andamento. Alguns estão em andamento. Quem sabe da próxima vez que eu entrevistar a Fernanda, eu e ela não teremos bebês daqui a um tempo? Não sei, não é verdade? Sejam bem-vindos, Quem sabe? Agora, Fê, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Depois da mudança de nomes, muitos desses homens, dessas mulheres de Deus, tiveram sonhos realizados, assim como nós, né? É verdade, porque o plano de Deus nos completa, né? Nos realiza. E essa mudança, depois que ocorreu essa mudança com Abraão e com Sara, vocês viram o que ocorreu? Chegou Isaac, né? Isaac quer dizer riso. Meu Deus, então é uma realização, né? Você viveu um sonho, né? Eu até me lembro que quando a gente, como você falou, estávamos na infância espiritual, a gente nem era jornalista, né? E nem pastora, porque você é uma pastora também, para mim, e sempre será. Amém. Mas o que acontece? A gente ficava brincando, com o microfone na mão. Eu nunca contei isso na TV? Não sei, acho que não. Eu nunca contei isso na TV. Então conta agora. Teve uma vez, eu contei no dia que fui pregar na sua igreja, mas na TV eu não contei isso. A gente uma vez brincando, eu acho que eu não apresentava ainda, eu acho, né? Não, você estava fazendo faculdade. Eu estava fazendo faculdade. E eu nem sonhava que eu ia fazer faculdade. E ela nem sonhava em fazer faculdade de jornalismo. Provavelmente a gente estava evangelizando rua fora e a gente comprou um sorvete, não foi isso? Foi. E as duas com sorvete, eu falei, eu vou te entrevistar. E a gente começou a brincar com sorvete. E sabe o que eu acho mais interessante? É ver que tantos anos, quase 10 anos, ou até um pouco mais. Mais de 10 anos depois. Eu tô há 13 anos, 12 para 13 anos com Jesus. Então né? deve ter uns 11, 12 anos isso? A gente realiza um sonho que era uma brincadeira e hoje a gente está aqui tendo a oportunidade, as duas formadas em jornalismo, as duas pastoras, tendo a oportunidade de falar do que a gente mais ama, que é a palavra de Deus. Isso é a realização de um sonho, quer dizer, naquela época a gente nem imaginava, eu até me emociono de pensar, a gente nem imaginava que poderia realizar um sonho com tamanha proporção, né? É verdade, Jaque. E é o que a mudança proporciona. Deus faz com a gente, nem a gente sabe o que mudou ao certo. Algumas coisas a gente sabe, outras mais quem está de fora que vê, mas a realidade é essa. A mudança nos leva mais perto do sonho. Né? Você vê que o José, que era um sonhador da Bíblia, o José, né, filho de o José do Egito, ele viveu sonhos. Filho de um homem que teve o nome trocado também, verdade, né? eu não trouxe a história dele, né? Mas Jacó foi mudado para Israel, né? E também é tremenda a história dele, mas ele eu não trouxe. Eu trouxe mais 2 e 2 por causa do tempo, que é curto, né? 2 do Antigo Testamento e 2 do Novo. E o José, ele viveu o sobrenatural. Sabe o que é você ser desprezado, vendido, humilhado, né? Eu brinco lá na igreja que os primeiros atores da história foram os irmãos dele, né? Chegaram em casa com a túnica colorida, cheia de sangue de cabrito, falando que era do José. Os atores, pensa nos atores. Pai, o cabrito, mataram, olha, pai. Não falou que é o cabrito, né? Falou, pai, mataram um bicho selvagem.
Aí eu falo, gente, como eles foram atores, né? Tudo movidos por inveja, tudo movidos por, né, sentimentos mesquinhos. Mas o que o José fez? Ele cresceu, ele viveu sonhos. Ele cresceu na casa de Potifar, ele cresceu na prisão. Aonde ele estava, esse homem crescia, Ele crescia, mas o sonho que Deus deu, ele viveu. Mas aonde ele viveu o sonho dele? Né? Lá no Egito. Ele teve que mudar algo. No caso dele, foi a mudança completa de país, né? De convivência, de língua, de tudo. Ele mudou muita coisa para poder viver o sonho. Talvez se a gente fica numa determinada visão ou num determinado lugar, foi até o que eu preguei na igreja ontem, né? A gente fica limitado. Porque o próprio Abraão, Deus trabalhava assim com ele, né? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar, né? Olha, eu tô te tirando de Ur dos caldeus, onde ele morava. Olha, sai. Deus trabalhava com ele muito assim, fazendo ele sair de algo, mudar, né? Realmente algo, para ele chegar mais perto dos sonhos. Então, mudança tem a ver com sonhos e Deus realiza sonhos. Eu não desisti de sonhar. E ainda temos muito mais Você não pra desista viver. de sonhar. Amém. Você de casa, não desista de sonhar, porque Deus tem um plano, um propósito e Ele há de se realizar em nome de Jesus. Ele sempre nos surpreende, viu? Você está falando, pastora Fernanda, me faz lembrar. Recentemente eu estou acompanhando uma jovem e como ela mora num determinado lugar, a gente encaminhou ela para uma igreja, para um ministério quadrangular, e eu e meu marido fomos lá visitar, já tínhamos ido algumas vezes, né? E lá existem algumas campanhas diferentes, umas manifestações, todas baseadas na palavra de Deus, mas alguma coisa um pouco diferente do que eu estava acostumada na nossa igreja, né? E daí eu comecei a observar e eu falei, Deus, quanto tempo eu te coloquei dentro de uma caixinha muitas vezes? Não por causa da igreja, por causa da minha mentalidade. Sim. Então, às vezes, você vê umas manifestações um pouco diferentes. Eu tenho o costume de orar mais quietinha, assim, só mexer para os lados. Aí você vê e você fala... embora eu não seja assim, e eu provavelmente nunca vá orar desse jeito, provavelmente eu vá continuar orando do meu jeito, eu por muito tempo achei que Deus só se manifestasse desse jeito. E você começa a sentir a presença de Deus, como recentemente eu levei uma pessoa que ela tem tatuagem, ela tem piercing, ela já que vamos com uma igreja, vê pra mim se essa igreja é de Deus e tal. A igreja tem as paredes pretas. Quando eu entrei nessa igreja, eu olhei pro meu marido, eu falei, o que a gente tá fazendo aqui? De repente, começou o louvor e, de repente, a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, eu vi a palavra de Deus sendo pregada para uma tribo antes desprezada. Eu falei, Deus, eu não posso te colocar dentro de uma caixinha, porque o Senhor faz o que o Senhor quer. É por isso que existem algumas denominações, é por isso que existem diversidades, é por isso que existem algumas doutrinas. A gente tem que entender que, às vezes, Deus nos envia de formas diferentes, né, Fê? E você entende que isso está ligado à mudança? No caso, a mudança da mente, né? Que o Senhor, Ele fala em Romanos, lá em Romanos 12, né? Romanos 12, para a gente transformar o nosso entendimento, né? Para a gente poder experimentar as boas, perfeitas e agradáveis vontades de Deus para nós, vontades, né? De Deus para nossa vida. Então, o que acontece? É isso. Quando a gente muda a nossa mentalidade, a gente começa a enxergar diferente, a gente sai daquela limitação, né? Porque o nosso Deus, já que Ele quer nos levar mais além, sabe? Deus, em tudo, naquilo que você faz. Né? Naquilo que você faz, Ele quer que você avance. Ele não quer você ali numa mesmice, Você resistiu sabe? a fazer faculdade de jornalismo, pastora? Porque muita gente fala que quando entra na faculdade... Eu já era cristã, mas eu me lembro que quando eu entrei na faculdade no primeiro ano, a faculdade... No caso, você fez já uma faculdade que tem uma base cristã. Sim. Mas no meu caso, que na época ainda não tinha, eu me lembro que o primeiro ano foi um pouco complicado, porque tinham algumas áreas que... Por exemplo, história da arte, falava que Jesus era só um homem e não sei o quê. E eu falei, essa faculdade é esquisita e você tem que ter uma fé muito bem firmada. O pessoal chama para ir para bar e você fala, que é isso, é o Satanás. Você resistiu de alguma forma? Então, Jaque, não. Não, eu não resisti pelo primeiro motivo que você já citou, que a FAP, ela é uma faculdade no qual o ambiente dela é diferenciado. Se fosse em outra, você pensaria, talvez? Também não. Por quê? Porque, como você colocou, acho que no bloco anterior do programa, existe um tempo para as coisas acontecerem. Sabe, num outro tempo, eu era aquela visão xiita, sabe? Crentona. Claro que eu sei. Eu e ela junto era muito engraçado. Até para tomar um sorvete no horário do evangelismo, eu tinha às vezes que falar, vamos tomar um sorvete. Não, a gente está evangelizando, vamos tomar um sorvete, Você Fernanda. entende? Eu era muito, né? Meu Deus, lembra, né? Lembro muito As bem. pessoas tinham até receio de chegar perto de mim, porque eu ia exortar. Porque eu ia falar alguma coisa. Isso está errado, isso não é Então eu tive essa fase do desequilíbrio. Porque é desequilíbrio, entende? Tem gente assim ainda. Oremos. Mas tá cheio de gente desequilibrada. Sabe? Aquela pessoa que quer fazer... Eu não entendi. Então, eu e a Fernanda junto era sabe? muito engraçado.
Era. Agora somos mocinhas Somos equilibradas. mocinhas equilibradas, Mas o que eu quero casadas, temos explicar, nossos né? maridos. Esse programa tá diferente hoje, né? Que eu andei assistindo quando me convidaram. Era mais sério, aí né? eu falei, Deus, vai mudar a cara do programa. Porque, né, o povo já me chama de Carmen Silva, né? Porque ela é assim, espírita. É verdade. E eu sou mais ou menos que nem ela. O negócio pra ficar sério comigo é difícil. É difícil. Né? Mas não que a gente não tenha temor de Deus. Eu tô falando que é o meu espírito, né? Eu gosto de ser alegre. Principalmente com pessoas da casa, né? Mas voltando a falar, eu era muito, né? Uhum. E aí o que aconteceu? É quando ela me falou que estava fazendo a faculdade de jornalismo, eu falei, gente, a professora Fernanda Quem fazendo te faculdade, viu e quem você te conta mais vê, sobre né? isso, exatamente. Mudou, mas eu creio que é o tempo, sabe? E muita coisa aconteceu. Eu não tô aqui para falar de mim em si, da palavra. Mas é um testemunho, né? É o meu testemunho, sim. E muita coisa aconteceu. Você vai amadurecendo, você vai aprendendo algumas coisas, você vai perdendo aquele desequilíbrio, aquele fanatismo, você vai se adequando, você sabe entrar e sair no meio dos gregos, dos loucos, dos tatuados, dos, vamos dizer assim, ricos, pobres. Você aprende a lidar. E eu creio que eu aprendi. Então, tudo tem seu tempo. Se eu fosse estudar em 2003, não dava. 2004, né? Eu ia sair presa todo dia, porque eu ia fazer, né? Como assim Deus morreu? Eu ia falar, né? Deus não tá morto, não. Eu ia causar. Aquele rapaz do filme era fichinha perto Sim, da Fernanda, eu ia né? causar coisas... Hoje não. Hoje a gente tem outra visão. A gente tem olhos espirituais hoje. Então, eu não resisti a fazer a faculdade. Agradeço a Deus e ao missionário, que é um homem de visão. Eu agradeço estar nesse ministério, Jaque, porque aqui, sabe, eu entrei solteira, andando a pé, desesperançada, vamos dizer assim, não era ninguém. Até hoje eu não sou. Mas assim, as coisas que Deus fez são tremendas. Hoje eu sou casada. Mas hoje você tem um nome diante de Deus, né? Você entende? O meu nome mudou. Você entendeu o que é mudar de nome? É ir no cartório espiritual. O meu nome mudou. Eu não sou mais triste, agora é alegria. Eu não sou mais aquela pessoa vazia, agora eu sou cheia do Espírito Santo. Eu não sou mais aquela derrotada, fracassada, que as pessoas me viam ou talvez tentavam fazer com que eu fosse daquela forma. Hoje eu sou vitoriosa, porque em Cristo eu sou mais que vencedora. E ninguém vai mudar essa palavra, porque é a palavra de Deus na minha vida. Então eu acho que tudo tem o seu tempo. A pessoa que está em casa nos assistindo, né, tem que entender isso. Nós temos que entender isso. Tudo tem o seu tempo. Não adianta querer fazer a coisa fora do tempo, que vai dar problema. Não foi o que aconteceu com Abraão e com Sara? Quiseram ter o filho fora do tempo e da maneira errada. E dá problema até hoje. Deu problema. Deu problema lá, o filho do Ismael ficou zombando do Isaac, deu briga. Até hoje eles brigam por causa das terras, né? Sim, até hoje. Né? Essas guerras que a gente vê, essa divisão, é tudo consequência de tudo aquilo que aconteceu no passado. Por culpa do quê? Da pessoa querer, né, colher o fruto antes da hora. Tudo tem o tempo. E quando chega o tempo, não adianta. Flui. Flui e é tremendo. Aí você não resiste. Porque aí não é mais você, né? É Deus à sua frente. Então, é assim, Jaque. Vamos falar do último personagem? Falar um pouquinho de Pedro? Vamos, Pedro. Nós falamos de Abraão, né? Abrão para Abraão, Sarai para Sara e Saulo para Paulo, né? Inclusive, o Paulo foi um dos homens mais usados na nova aliança, que se cumpre aquela palavra, né? Aonde abundou o pecado, superabundou mesmo a graça. Já o Pedro, né? Ele chamava Simão, né? Ele chamava Simão, aquele que ouve, quer dizer Simão. E depois o próprio Deus também mudou. Tá lá em João, capítulo 1, versículo 42, essa mudança. O próprio Jesus faz a mudança. Você não mais será chamado Simão. Agora o seu nome será Cefas. Cefas é a mesma coisa que Pedro. É a mesma coisa. Embora fica diferente. Cefas. Parece que é outro nome, Parece que é outro nome, mas é o mesmo significado. E Pedro quer dizer rocha. Meu Deus. E o Pedro, ele teve um período de muita inconstância mesmo na vida dele, né? Ele tinha altos e baixos, né? Mas todo ser humano é como um pouco do Pedro, né? Tem momento que a gente está cheio do Espírito Santo fervoroso, tem aquele dia que estamos desanimados. E o Pedro, até ele se firmar, ele foi assim. Mas só a mudança de nome dele, né? Já foi estabelecendo coisas na vida dele, né? Ele começou... O Pedro, eu vejo assim, foi um crescimento, sabe? Ele foi subindo degraus aos poucos. Ele começou como evangelista, ele era pescador. Lá com o seu barquinho, pescando o seu peixinho, o seu alimento. E teve um dia, que esse texto se encontra em Lucas 5, que ele pescou a noite inteira, que o pescador costuma pescar à noite, e a Bíblia fala que ele não apanhou nada, nem bota,
nem pneu, nem nada. Porque ali já não era o plano de Deus para ele. Quando a gente está fora do... trava tudo. Porque não é o que Deus quer de você ali, né? Se Deus te quer pregando e você quer ficar trabalhando, vai ter conflito. Né? Você tem que fazer aquilo que Deus está requerendo de você. E aí Jesus apareceu ali em Lucas 5. E ele falou assim, Pedro, empresta o teu barco porque eu vou pregar, né? Afasta um pouco o teu barco da terra, deixa eu entrar dentro dele que eu vou fazer do teu barco um altar. Olha a indireta aí, né? Olha o Senhor Jesus, como você tem que estar sensível a Ele, né? Deixa eu fazer de altar o seu barco, empresta ele, né? E aí ele entra no barco, começa a pregar para a multidão e tal, e ele dá uma direção para o Pedro. Ele fala assim, Pedro, pega o barco agora e vai de novo, insiste. Você vai lançar a rede agora lá no alto mar. E o Pedro foi. E a palavra diz que ele voltou com a rede cheia, precisou de ajuda. Só que aí Jesus fala, de hoje em diante, mais uma mudança, tá? Além de você ser firme, Pedro, rocha, você vai ser um evangelista agora. Você vai ser ganhador de almas. Você vai ser um pescador de homens. E ali, daquele dia em diante, mais uma mudança na vida de Pedro, além do nome. Né? Ele foi um dos maiores evangelistas que houve, né? Numa única pregação que o Pedro fez, ele ganhou 3.000 almas. A gente ganha uma alma para Jesus, né? Imagina, 3.000 de uma vez. Então, chegou uma alma na igreja esses dias, uma jovenzinha, que eu já estava de olho nela, ela mora perto da igreja, né? Jovenzinha, tem 18 anos, e ela foi no culto. Ela foi no culto domingo, à noite, e assim, você sobe no altar, né? Ai, ela veio. Ai, glória a Deus, mais uma. O Pedro ganhou 3.000 almas. 3.000 almas de uma vez só ali, numa única pregação. Ele ia nos lugares para poder fazer a obra e a sombra do irmão curava as pessoas. Ele não precisava nem tocar a sombra. Então, assim, ele também foi a mudança, né? Jesus mudou, assim, sobrenaturalmente a vida de Pedro. E não parou por aí, evangelista. Aí Jesus, né, cumpriu a obra que ele veio cumprir, que foi... né, morrer por nós e ressuscitar ao terceiro dia. E aí o que Jesus faz? Aparece para ele em João 21, né? E ali Jesus dá uma outra chamada para ele. Tu me amas? Amo. Então apacenta os meus cordeiros, que são aquelas almas que estão começando na fé. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas, aquelas que já, né, são do Senhor, né? Porque tem ministérios também, né? Quem tá em casa tem chamado, de repente entende essa linguagem que a gente está falando, né? Existem grupos na igreja e todos eles precisam de um cuidado, né? Quem está começando, quem já é mais velho. E aí Jesus fez a terceira vez a pergunta para ele. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, já disse que te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Então aí a gente vê um misto da misericórdia de Deus, porque o Pedro negou Jesus quantas vezes? Ele tinha negado 3 vezes. Né? Ali, na crucificação, né? Você vê a misericórdia de Deus em ação? Você me negou 3 vezes. E eu vou apostar em você 3 vezes. Quer ser um pastor agora? Nem pescador, nem evangelista. Pastor. Então são os degraus da fé que ele foi subindo. O Pedro, ele foi mudando. A mudança de nome dele, não é? Ocorreu lá atrás e depois que ele foi realmente crescendo. Sabe o que você está falando dele? Eu já vou para o intervalo, mas eu preciso falar sobre isso. Quando eu fiz um estudo até para pregar a respeito da vida de Pedro, Deus me mostrou algumas coisas muito interessantes. Antes de Jesus ir para a crucificação, antes de Jesus ser preso, ele tinha mais intimidade com alguns discípulos e Pedro era um daqueles que ele gostava que estivessem com ele, né? Estava sempre lá. E eu me lembro que Jesus, ele pedia, ele queria orar por mais tempo na madrugada e Pedro não aguentava, Pedro dormia. Jesus falava, Pedro, ora comigo, não é para você dormir. E Pedro dormia. Depois Pedro vai lá e nega Jesus 3 vezes. E daí, no Novo Testamento, lá em Atos, quando a gente vê no capítulo 12, que ele tinha sido preso, Tiago já havia sido morto. E ele estava para ser morto a qualquer momento. A Bíblia fala que ele estava dormindo enquanto a igreja fazia contínua oração por ele. Eu tenho para mim que Pedro, ali naquele momento, ele não estava preocupado se ele ia morrer, se ele ia viver. Ele sabia que Deus ia fazer o que fosse da vontade de Deus.
O mesmo homem que por medo negou a Jesus 3 vezes, que não teve coragem, não conseguiu ficar orando, ele estava descansando em Deus naquele momento. Estava em paz. Ele estava em paz, ele sabia que Deus ia fazer o que fosse bom, o que Deus achasse que ia fazer, Deus ia fazer. Ele ia ser morto provavelmente de manhã, ele sabia que Tiago tinha sido morto à espada. Quem ia estar dormindo? Só Pedro, porque ele já estava com muita intimidade com Deus, ele já tinha conseguido crescer, evoluir. E você vê o que é a mudança? O Pedro do passado pega a espada e arranca a orelha das pessoas, né? Olha nega isso. Jesus para se livrar do negócio. Exatamente. Aí o tempo vai passando, isso acontece com todos nós. Porque ele era nervosinho, né? Esse negócio aí da espada lembra o quanto ele era nervosinho. Ele era nervosíssimo, né? Você vê ali uma carnalidade ali. Pensou cortar a orelha de uma pessoa, né? A gente está tão acostumado com o texto, mas isso é muito sério. Mas era o Pedro do passado. Então, o Pedro, um dos personagens que Deus mais mudou, não só o nome, mas a história, né? E ele está lá na prisão na paz. E ali, mais uma vez, como Paulo, ele conseguiu ver melhor através da oração de um homem de Deus, o Pedro também consegue ser livre pelas orações da igreja, que ali já foram vários irmãos reunidos. Deus, liberta o nosso irmão, Pai, o Pedro. Pai, envia um anjo. Senhor, faz um milagre. Então, a oração foi e libertou Pedro. Mas o Pedro, naquele estágio, já é outro Pedro, né? Já é uma outra pessoa. E aí eu digo, volta 10 anos na sua história. Bom se você conseguir voltar 10 anos e falar assim, nossa, eu sou outra pessoa. Se não, dá pra começar a mudança agora, né, Claro que dá. Não, peraí, todos os dias. Calma, você fala isso daqui a pouquinho, que eu tenho que ir pro intervalo já há algum tempo eu tinha que ter ido. Eu vou para um break, daqui a pouco eu tô de volta com a pastora Fernanda Silva, não sai daí. Você sabia que os publicanos eram funcionários públicos, mais especificamente cobradores de impostos? Eles eram detestados pelo povo, pois cobravam impostos muito acima do que o Império Romano havia estipulado. Temas Bíblicos está de volta, hoje falando sobre vidas transformadas através dos nomes que são mudados. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a pastora Fernanda, também jornalista. Pastora, a gente falou a respeito, no bloco anterior a gente estava falando sobre Pedro, e a gente falou sobre pessoas que podem olhar, voltar 10 anos e falar, poxa, quantas mudanças boas aconteceram, mas tem gente que talvez olhe e fale assim, mudei tão pouco, ou não mudei, fui resistente a mudanças. Tem jeito para essas pessoas? Com certeza, e você já deu a resposta na sua pergunta, né? A resistência. Algumas pessoas resistem muito às mudanças, né? Deus, ele toca no coração, ele vai mostrando, né? Que nem eu te falava no bloco anterior, que eu era aquela cristã mais quadrada, mais chita, mais aquela pessoa assim, vamos dizer assim, sem limites, desequilibrada, né? Não, é assim, porque tem que ser assim. Eu não exercitava tanta misericórdia como hoje eu exercito. Hoje eu consigo olhar com um olhar de misericórdia qualquer situação, porque o tempo fez isso e a palavra mudou isso em mim, né? Mas as pessoas, elas têm que entender que a resistência que elas têm, né, pode atrapalhar. Ontem mesmo eu atendi um caso na igreja de uma irmã amada, ela vai estar assistindo, mas já estou contando teu caso, irmã Eliette, né? Um abraço. Ela mora numa casa há muitos anos naquela casa. Aí morava muitas pessoas na casa, ela, o marido, a mãe, os 2 filhos, a irmã, muita gente. Só que as coisas foram mudando. Ela ficou viúva, aí recentemente a avó foi para a glória, eu chamo ela de vó, mas é a mãe dela, né? Também entrou na glória. A irmã dela foi embora, aí ficou só ele, o filho e a filha. Então a casa ficou enorme, além de enorme, com muitas lembranças ali. E todo mundo da família falando, vamos mudar de casa, vamos mudar de casa. Ela estava resistindo. Aí o Espírito Santo de Deus trabalhou e fez ela entender que é o momento de uma mudança. Então eu tô falando de até um testemunho, né? Sim, mas eu tô falando de coisas naturais. Mas por dentro, né? A gente tem que quebrar essa resistência também. Não, porque eu imagino que, por mais que seja uma coisa natural, tem uma questão espiritual aí também, claro né? Que tem, claro que tem.
E maravilhoso. Aí ela até falou, então tá, pastor, então eu vou mudar, a casa é menor, mas seja o que Deus quiser. Eu falei, minha irmã, Deus só tem o melhor para a senhora. Vai, vida nova, né? Respira um ar novo e vai estar ali no bairro mesmo, né? Quando a gente vai perder a ovelha, a gente não gosta. Mas tá ali vai morar perto, tudo bem, né? Tá tudo tranquilo e vai mudar. Mas com o testemunho dela, né? Foi ela e a filha dela que foram nos procurar para uma oração, para quebrar de vez essas barreiras, né? Eu refleti, que eu já ia vir no programa, eu falei, olha que interessante, a pessoa resistindo à mudança, né? Então, muitas vezes é conosco. Eu não vejo o diabo trabalhando nesse caso, mas mais a pessoa que não está conseguindo dar lugar para aquela mudança. Como lidar com o medo? Porque muitas vezes o medo vem, né? O medo nesse vem. Momento da mudança. O medo vem, né? Mas é aquilo que eu estava te falando. Quando a pessoa ela vai se entregando ao Senhor, Deus ele vai moldando, ele vai aperfeiçoando, porque ele deu tantas palavras para nós de encorajamento, né? Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo. Então, eu aprendi assim, na caminhada, mas também com os nossos líderes, que quando o medo é muito grande, é que a comunhão não é plena. Porque quando a nossa comunhão com Deus é plena, né? O medo até vem, mas você é maior que ele, né? Isso, e a própria palavra diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você está na palavra, amando verdadeiramente a palavra, a Deus, se deleitando em Deus, ele vai arrancar o medo. É uma coisa que muitas vezes bate a nossa porta. Mas se a nossa comunhão estiver plena, né? O medo, ele vai bater em retirada, né? Em nome de Jesus. Pastora, quem quer ter uma mudança está nos assistindo hoje? Muitas pessoas talvez estejam olhando, vendo todo esse bate-papo, esse recado que você deu. Talvez novos convertidos que estão nos assistindo, pessoas que estão começando a caminhar com Cristo agora e falam, eu preciso de uma grande mudança. Eu conversava recentemente, até ouvi um testemunho na igreja que eu visitei, de uma mulher que falava que ela já estava na igreja há muito tempo e fumava. E ela tomou uma decisão e conseguiu. Ela falou que foram muito difíceis muito difícil os primeiros dias, que foi muito difícil. Foram muito difíceis os primeiros dias, e ela conseguiu. Só que ela disse que ela precisou determinar, ela precisou... ela estava entre pessoas, mas ela precisou se isolar um pouco. Enfim, ela contou como é que foi o processo dela. Seja lá para qual mudança for, qual é a dica que a pastora dá para quem está nos assistindo? Bom, primeiramente, se entregar ao Senhor, né? E ter no coração que, para muitas mudanças acontecerem, algumas renúncias também nós vamos ter que fazer. Então, acho que a dica principal é a renúncia. Você tem que renunciar a algo, geralmente, para que Deus possa mudar algo em você. Se nós formos ver, todos esses personagens tiveram que deixar para trás alguma coisa, né? É aquela passagem bíblica, né? Da pedra que estava posta no túmulo do Lázaro, né? O que é mais fácil, ressuscitar o morto ou tirar a pedra? Tirar a pedra, sem dúvida. Tirar a pedra é mais fácil. Então, Jesus poderia fazer um sinal ali sobrenatural e fazer aquela pedra rolar sozinha, mas ele falou, não, tira vocês a pedra, por favor. Tirai a pedra. Então, tem coisa que é a pessoa. Porque não foi ele que removeu a pedra. Exatamente. Tem coisa que tem que ser a pessoa, né? No caso de Lázaro, foram as pessoas que moveram. No caso dele, o anjo desceu rolando a pedra. Mas Deus está falando essa coisa de pedra, 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 né? Então, tem coisa que é a pessoa que tem que estar ali agindo, né? Mas eu acho que a dica principal é essa. Renúncia, entrega. Uma dica muito importante que eu quero dar para o pessoal de casa, e serve para nós duas, claro, né? Mas eu acho que essa dica você já conhece. É se importar um pouquinho mais, vamos dizer assim, buscar um pouquinho mais, conhecer a pessoa do Espírito Santo. Porque muitos têm muito de Deus, muitos têm muito de Jesus, que é a palavra, mas o Espírito Santo, ele é o melhor condutor para que as mudanças verdadeiramente ocorram. Porque ele vai dando um toque, sabe? Ele vai nos mostrando, olha, se eu gostei, se eu não gostei, se é assim, se não é assim. Ele é vivo, ele é uma pessoa, faz parte da Trindade. E o Espírito Santo, ele ajuda. Ele nos ajuda verdadeiramente a estar onde temos que estar, a viver o que temos que viver e a viver, né, Jaque, verdadeiramente essa mudança. A pastora Fernanda está falando isso, ela me ensinou uma coisa há muitos anos, quando ela fazia teologia na grade, ela aprendeu com a professora e ela me ensinou isso. E muitas vezes nos meus momentos de oração, a gente sempre ora, mas
algumas vezes na semana, eu tento fazer isso todos os dias, eu procuro ter um tempo sem ninguém em casa para ficar lá no meu quarto orando. Tremendo. Em muitos momentos, Deus me lembra do que a pastora Fernanda me ensinou. Às vezes, tentar ficar o máximo de tempo possível falando em línguas ali, só eu e o meu Senhor, mas em comunhão com o Espírito Santo, um momento com o Espírito Santo. A Bíblia fala que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Sim. É muito importante você interceder pelos outros, você ler a Bíblia, você orar de outras maneiras, mas aquele momento que você está falando com Deus, que o Espírito Santo está intercedendo com gemidos inexprimíveis. Algumas pessoas têm esse dom do discernimento, muitos de nós não temos, mas ali, falando em línguas, não só na igreja, um momento você e Deus, para você se edificar, parece que aquilo vai nos trazendo mais comunhão com Ele, né? Traz mais comunhão com Ele e facilita a mudança. Entendeu? As mudanças verdadeiramente acontecem quando entra o Espírito Santo, nosso Consolador, né? Por que Ele é a dica? Porque a palavra diz que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Então, precisamos dele já, que em todo tempo. É Ele que nos ajuda a discernir o plano, a vontade de Deus, sabe? Você sabe que antes desse convite aqui para o programa, eu estava orando. Eu até comentei com você os detalhes, né? Não vou falar no ar, mas eu estava orando. Porque eu sentia que Deus queria que eu viesse aqui, e estou aqui. E o plano dele sempre se cumpre. Para esse tempo, era esse programa, era esse momento. Mas assim, o Espírito Santo, ele vai dando a direção. Ele vai mostrando, né? Você sabe que eu leio muito, né, Jaque? Nós, jornalistas, temos essa mania de ler. Antes de eu ser jornalista, eu já lia, né? Tudo que é livro, eu devorava. E aí depois eu escolhi o jornalismo até por causa disso, né? O jornalista tem que estar se inteirando em tudo, é aquela coisa bem gostosa, né? E eu li vários livros. Um deles eu li recentemente. E a autora, não vou citar o nome da autora, não, né, porque eu não me lembro o título do livro, mas ela fala que antigamente ela já era uma pessoa que é líder, ela é uma grande líder, famosa essa moça, mas ela, até nas roupas, ela era triste, só usava roupa escura. Não que roupa escura te deixa triste, não é isso, mas ela sentia o Espírito Santo cobrando dela até isso. Vista cores mais alegres, ela sentia dentro dela. Aí daqui a pouco vinha um pastor. Filha, vista cores mais alegres. Aí daqui a pouco vinha uma obreira. Por que você não veste um amarelo, um azul? Então aquilo que o Espírito Santo já estava requerendo dela, aquela mudança, Deus ia confirmando ao redor, né? Então é isso. Chega um tempo que algo tem que acontecer. E a gente tem que tirar as resistências, né? Abrir o coração e pedir essa ajuda, essa dica. Espírito Santo, vai fazendo a obra. Vai me levando, vai me moldando. Eu quero deixar o seu vento soprar, sabe? Porque o vento sopra onde quer. Não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas ouvimos a voz. A gente ouve a voz doce do Espírito Santo nos ajudando a sermos como esses personagens bíblicos, sermos mudados, transformados verdadeiramente. Essa comunhão com o Espírito Santo, ela modifica a nossa vida. Eu me lembro de um momento... vou falar já caminhando para a nossa adolescência espiritual, eu e a pastora Fernanda. Aliás, a gente ainda deve escrever um livro sobre isso. Agora nós duas somos jornalistas. Agora nós podemos escrever. Agora a gente deve escrever um livro sobre isso. Espírito Santo, então vai lá, nos ajuda. Ajuda-nos. A gente escreveu um livro, o título, não sei se vai ser esse ainda, mas na época era Dom do Discernimento, Cuidado ao Pedi-lo. Nós pedimos ao Espírito Santo. Sim, verdade. E eu me lembro que a gente viveu algo muito... Depois a gente até pediu, o Espírito Santo pode controlar um pouco isso. Nós cuidávamos dos obreiros da nossa igreja, nós éramos as mais novas praticamente, né? Tanto de conversão quanto de idade. E a gente chegava às vezes, e às vezes os obreiros, não sei se eles estavam bravos, chateados com a gente ouvia o que eles falavam. Você lembra disso? A gente praticamente ouvia o que eles pensavam. É muito forte. Era uma coisa, a gente olhava às vezes pra cara uma da outra e a gente parecia que a gente tinha um discernimento do que estava... Parecia não, a gente tinha um discernimento do que estava acontecendo. Era uma coisa tão sobrenatural, as pessoas não conseguiam acompanhar o que a gente estava querendo dizer, né? É verdade. A gente tinha um entendimento dos acontecimentos e das coisas fora da normalidade e a gente teve até que aprender a controlar um pouco aquilo. O que a gente pede ao Espírito Santo, ele realmente nos dá essa comunhão, e eu acho que isso tem até muito a ver com a nossa inocência espiritual, e a gente tem que buscar sempre ter essa inocência. O Espírito Santo faz coisas que a gente não imagina, né? Ele faz coisas que a gente não imagina. E a maioria dos dons é ele que vai dirigir, né? Ele que vai dar... Né? Busque com zelo, como a palavra de Deus fala, exatamente, né? Busque com zelo os melhores dons, ele te mostrará um caminho ainda mais excelente, né? E esse, na minha opinião, é o Espírito Santo. Ele sempre vai nos levar, né? A entender... A mudar verdadeiramente. E a pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela é diferente.
Não é à toa que Jesus falou para Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito. Muitos se batizaram nas águas, né? Glória a Deus por isso. Já tá importante, é o caminho. É o caminho, já está no nosso meio, já é um cristão, glória a Deus. Mas as pessoas têm que perguntar ao Espírito Santo mais quem ele é e elas vão se surpreender, porque ele é lindo, ele é maravilhoso. E olha, já vou te dar uma orientação. Eu conheço pessoas que foram batizadas em casa. A minha mãe e a minha irmã, aconteceu uma coisa muito interessante com elas. Elas já eram batizadas no Espírito Santo, mas um dia em casa, acompanhando o culto da graça, porque elas não puderam ir até lá, o pastor do Amor, que está no Rio de Janeiro, pastor Josias Cruz, estava fazendo um louvor, agora eu não vou lembrar qual é. Elas estavam em casa e durante esse louvor elas receberam novas línguas e a minha irmã recebeu o dom de interpretação de línguas. Isso é tremendo. Eu não conheço pessoalmente ninguém, além da minha irmã, que tem esse dom de interpretação de línguas. E ela até hoje interpreta. No começo foi meio estranho, porque ela andava entre pessoas que falavam outras línguas. Às vezes, quando vinha aqui pro centro, eles tem vários nigerianos e tal. E ela, eu tô entendendo tudo que eles falam. E daí ela foi aprendendo a controlar esse dom. A minha mãe ligaram e ela atendia e não conseguia falar em português por um tempo. E foi em casa isso, assistindo o culto. Então, quer dizer, converse com o seu pastor se você ainda não recebeu esse batismo, peça a orientação dele na sua igreja, assista os cultos. Às vezes você fala, só dá para ir na igreja uma vez por semana, assista os cultos em casa, não é verdade, pastora? É verdade. Se dedique, porque você pode receber esse dom. E o dom do Espírito Santo, o batismo em línguas é uma evidência, né? Não é uma evidência do batismo. Isso, é uma evidência que ele, né, tá te batizando. Mas a pessoa dele, né? A pessoa dele também é algo que a gente tem que buscar conhecer, porque ele tem voz ativa, né? É fantástico. Ele tem voz ativa, ele fala conosco. Existem pessoas que não falam em línguas e que têm esse contato com o Espírito Santo, porque, na verdade, falar em línguas é uma evidência do batismo, né? É uma evidência. Da presença dele. Exatamente. Mas é muito gostoso e falar em línguas nos edifica, né? Isso é muito importante. É verdade. E quem está assistindo o programa não está assistindo por acaso. De repente, ele mesmo, porque eu vim para falar da mudança de nome e chegamos ao Espírito Santo. Então, nós precisamos a cada dia mais nos aprofundar na Trindade Santa. Lá na igreja eu tenho esse costume, quando acaba os cultos, ou em certos momentos da reunião. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. É o entendimento de Deus, né, para as nossas vidas. Muito obrigada hoje pelo seu carinho, pela sua audiência. O Temas Bíblicos está chegando ao fim. Para quem quiser entrar em contato, vou passar o telefone da Igreja da Pastora Fernanda, que é o 0 operadora 11 2781 3021, 0 operadora 11 2781 3021. Tem um e-mail também, que é determinadasp@hotmail.com, e o endereço da Igreja da Graça lá é Rua Francisca de Paula, número 1116, Vila Carrão lá, né? Vila Carrão, Zona Leste. E todos estão convidados das imediações. Se quiser vir de longe também não tem problema. Horário de culto? Estamos ali de segunda, quarta, sexta e domingo. Na segunda é às 7h30 da noite, né? Só tem à noite. Na quarta e na sexta, os 3 horários, né? Da Igreja da Graça, 9, 2 e 7h30. E domingo, 8 e 18. Em todos os cultos, não falta o Espírito Santo. Não falta a palavra de Deus. Ali pessoas têm crescido, têm sido mudadas, né? Eu tenho sido mudada ali dentro, né? Porque algumas pessoas se colocam no pedestal e acham que elas é que estão ali para ser. Não, a gente está ali para receber também. Sem dúvida. E eu estou recebendo todos os dias ali, naquela igreja maravilhosa, que é até uma igreja própria da Igreja da Graça, né? É um salão próprio, né? Que ali Deus deu para o missionário, e eu amo estar ali. Aliás, fui muito edificada quando visitei aquela igreja, é uma bênção. É uma bênção, lá é um lugar onde Deus realmente está, como está em todas as igrejas, né, de Cristo. E ali naquele endereço, pode me procurar que a gente vai estar orando, falando da palavra. E é isso. Se você quer saber mais sobre o Espírito Santo, mora ali pertinho, pode procurar a pastora Fernanda. De repente você está sem igreja por algum motivo, ou ainda não se converteu, fala, nossa, eu preciso de um acompanhamento, está aqui alguém para te acompanhar. Muito obrigada, viu? Espero te receber mais vezes aqui, Fê. Jaque, para mim é um prazer, eu agradeço você, agradeço mais uma vez a produção, agradeço a Deus. Espero sim poder voltar outras vezes para a gente poder debater outros temas. Pode me convidar que eu não ligo. Pode, com certeza. Quero deixar um abraço para minha família, meu marido, Heleno Júnior, que está em casa, um beijo para minha sogra, os irmãos da igreja que vão estar todos acompanhando, né? Que oraram por mim. Nesse momento que eu estou aqui, tem gente intercedendo, porque eu não faço nada no natural, socorro, né? E eles estão lá nos intercedendo por nós duas nessa hora, eu agradeço. Um beijo para todos, você de casa que está acompanhando a programação. Seja edificado, seja abençoado, não resista às mudanças,
porque Deus tem o melhor para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Um abraço pro Júnior, um abraço pra sua sogra, para todos da sua igreja, viu? Obrigada pelo carinho. Obrigada a você pelo seu carinho e pela sua audiência. Te espero aqui no Temas Bíblicos a semana que vem. Tenha uma ótima noite. Eu te encontro amanhã no nosso programa, às 2h05 da tarde. Tchau.